Fala galera, tudo bem? Beleza? Então, vamos agora para o segundo vídeo sobre os princípios de concepção do nosso modelo de concepção e agora vamos falar sobre a exploração simultânea de alternativas de solução. Chama a vinheta, Matheus. Antes de mais nada, tá uma expressão que eu nunca entendi. Antes de mais nada. Então, antes de mais nada, eu queria falar sobre algumas formas de tomar decisões no processo de concepção de produtos. Existem três filosofias básicas de como a gente escolhe ou caminhar durante o processo de concepção. Chame como quiser, processo de concepção, processo de desenvolvimento de produtos, enfim, design do produto, vamos chamar da forma como quiser. Aquela que é a mais utilizada pelas empresas em geral e que, na minha opinião, é a menos adequada, é chamada de point-based. O que é isso? Eu identifico um problema para ser resolvido a partir de um produto. É uma oportunidade de mercado do ponto de vista do consumidor, uma oportunidade de empurrar uma tecnologia para o mercado e mudar a cara desse mercado, mudar a forma das pessoas se relacionarem ou fazerem determinada coisa. Então, quando eu identifico esse problema, em geral a equipe de desenvolvimento, a equipe de projeto, desenvolve várias alternativas. Essas alternativas, o conjunto delas é chamado de espaço de solução. Esse espaço de solução contém várias ideias possíveis. O que é que a maioria das empresas faz? Por uma questão de tempo, por uma questão de disponibilidade de pessoas, por uma questão de disponibilidade de recurso financeiro, em geral elas escolhem uma ideia que é considerada mais promissora e a partir dessa ideia promissora segue o desenvolvimento do produto e a partir do momento que é identificado um problema, a otimização ela é feita em cima dessa ideia. Tem esse ponto aqui do produto, esse aspecto aqui que não está funcionando muito bem. Vai sendo trabalhado e retrabalhado até que a equipe esteja satisfeita ou que ela identifique que o produto atende aquelas dimensões de valor que eu falei nesse vídeo aqui, certo? A partir desse momento, o produto vai para a produção e é entregue para o mercado. Essa alternativa de desenvolvimento, ela leva a um ótimo local. Não quer dizer que o produto vai ser ruim, não quer dizer que ele não pode ser um sucesso de mercado ou um sucesso de receita para a empresa, não é isso. Eu estou dizendo que, dentre as diversas alternativas iniciais que você tinha naquele espaço de soluções, você pode ter eliminado alguma coisa melhor, ou até mesmo alguma coisa que poderia inserir-se naquela ideia chamada de promissora e ter um produto mais otimizado, um produto ainda melhor do que aquele que foi entregue para os consumidores. Uma segunda filosofia que é utilizada muito pelas empresas é a filosofia do funil de decisões. A partir do mesmo conjunto de ideias iniciais, em vez de eleger uma ideia promissora, a equipe de desenvolvimento elege algumas ideias promissoras e vai trabalhando em paralelo. A cada determinado intervalo de tempo, a equipe se reúne com diretores da empresa, acionistas, representantes dos consumidores, associações que sejam relacionadas com a determinado produto que aquela empresa fornece, porque existem influências do mercado diretamente nas empresas, muitas vezes por associações de consumidores, associações de pais de determinados produtos que são utilizados por crianças. Isso tem digamos, uma influência até mesmo direta em algumas empresas. Então, nesses casos, essas reuniões periódicas, elas servem para quê? Como um crivo de aquelas ideias que estavam sendo desenvolvidas, algumas vão ser abandonadas e outras seguem. Um determinado período de tempo, volta novamente a esse grupo de pessoas a se reunir e aí avalia também sobre os mesmos critérios financeiros, materiais, né? Se atende àquele determinado mercado e aí vão sendo abandonadas e a ideia que foi sendo vitoriosa a partir das etapas de desenvolvimento e dessas reuniões periódicas, que passou por todos os crivos, ela é a ideia vencedora e é o produto que vai ser entregue no mercado. Essa é uma outra filosofia, você parte de um grupo maior de ideias e vai eliminando ideias no passar do tempo. Isso gera também um ótimo local, na minha opinião, porque as ideias elas não conversam entre si, elas são trabalhadas em paralelo.
Uma última filosofia é chamada de set-based ou baseada em listas. O que é isso? A partir daquela mesma lista inicial, chamada de espaço de soluções, eu elejo algumas ideias, não somente uma ideia promissora, mas algumas ideias. Essas ideias devem ser suficientemente próximas, de modo que a gente possa ter uma influência de umas com relação às outras. E à medida que eu vou desenvolvendo o produto, a equipe de desenvolvimento e outros stakeholders ou interessados no projeto vão se reunindo, diretoria da empresa, acionistas, aqueles mesmos grupos que eu acabei de falar, representantes dos consumidores, e vão verificando a adequação dessas ideias às dimensões de valor. E essas dimensões de valor também vão sendo atualizadas periodicamente, porque o mercado muda. E alguma ideia que eu fiz do que o cliente quer, possa ser que não seja realmente o que ele quer. Eu vou atualizando essas dimensões de valor. À medida em que essas reuniões vão acontecendo, e principalmente entre a equipe de projeto, a equipe vai vendo a possibilidade de canibalizar ideias. Significa que algum determinado elemento do produto pode ser utilizado por outro. E essa é a filosofia básica desse princípio que é a exploração simultânea de alternativas de solução. Vou explicar mais detalhadamente agora, a partir das imagens, mas antes disso é bom que a gente volte para a ideia de criação e percepção de valor. Ainda aqui do lado da empresa, ou voltando-se para o lado da empresa, a gente tem a criação e a comunicação dessa oferta para os consumidores. E aí a gente tem 3 aspectos a analisar. Primeiro são as ofertas atuais da empresa. Após isso, as ofertas dos concorrentes, aquilo que já existe no mercado. E, por fim, o que eu identifiquei como valor desejado para o meu cliente atual. Aí eu tenho 3 gaps, 3 diferenças. A diferença A, que é a diferença entre as minhas ofertas atuais e aquilo que o mercado quer hoje. É por isso que eu estou desenvolvendo o produto, porque se o mercado ainda quisesse as mesmas coisas, eu não precisaria desenvolver nada. O segundo gap, que é a diferença entre as minhas ofertas atuais e as ofertas atuais dos concorrentes. E a terceira, que é a diferença entre as ofertas atuais dos concorrentes e o valor identificado. Esses 3 gaps é onde se situam as oportunidades de desenvolvimento do novo produto. É ali que a gente deve explorar de modo a trazer novidades para o mercado, novidades que vão deixar as pessoas mais satisfeitas, facilitar a vida das pessoas e que vai, por consequência, trazer mais receitas e mais lucro para a empresa. Então, do ponto de vista de como essa exploração acontece, se vocês olham aqui para a tela, esse primeiro plano, aqui à esquerda do slide, ele apresenta uma superfície de soluções que lista várias... Você não vai, né? Não posso, como é que posso de velho? Você quer botar o estômago pra fora, né? Então, nessa parte mais alta à esquerda do vídeo, vocês têm a superfície de soluções que apresentam várias opções, várias soluções disponíveis para a equipe escolher. A partir do momento em que a equipe se reúne, ela pode verificar interseções entre essas soluções. Significa que existem aspectos das ideias que atendem concomitantemente àquilo que o cliente deseja. Então a gente já vê no segundo nível do nosso gráfico, as ideias elas meio que convergindo uma para a outra. E aí a terceira fase seria a ampliação dessas interseções. São fatores na estrutura do produto que são identificados, que a gente pode deixar fixo alguns pontos, como interfaces dos produtos, alguns módulos que podem ser compartilhados, e as ideias vão convergindo. Esse processo de convergência, ele acontece a partir da eliminação ou principalmente da fusão de opções. Quando você fusiona uma ideia com outra ou canibaliza, como eu falei há pouco, é a ideia de que determinado aspecto de uma opção é melhor do que esse mesmo aspecto, digamos uma função ou um módulo que nessa opção é melhor do que essa. Aí eles canibalizam e aí vão fazendo uma convergência entre as diferentes opções. No final desse processo, a gente tem um produto que é um ótimo
global, porque eu verifiquei todas as possibilidades e fui convergindo uma em direção à outra no sentido de uma solução final otimizada. Esse é o princípio da exploração simultânea de alternativas de solução. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei, se inscreve no canal, toca no chocalho aí para atender, para receber as atualizações e vamos embora, que tem mais coisa para fazer hoje. Valeu, tchau, tchau.